Abrir, sì. Reawakened. Yeah. The famous spiritual sentence. Actively reawakened. Agora sabe onde... Ok, Sim, eu dei a indicação. Ela já vem aí. É só... Eu só estou aqui a ver se... Sim, vamos esperar. Outras perguntas? Já está aqui. Vem ali. Estão aí? Já está. Então. È trovato la via. Descobriu a via. Eccola. Anna, hai portato il... Perfetto. 2. Yes. Ao scanso di Guimos. Fatto bene. Bene. Ok, outras perguntas? Que eu ainda não vi. Ela já não se vê. Guarda, c'è tutto là. Ciao. Agora é difícil de arranjar a mudança. Ormai si aspetta. Sì. Sempre di sì. Scuselli. Então, com certeza essa capacidade deve aumentar ao longo do percurso. Depois diz, o Deus... Aqui acho que é aqui. O Deus único, quando quer e for necessário salvar a humanidade, desce, encarna-se numa personagem histórica. Ele pode ter-se encarnado em Rama, o herói de Ramayana, é assim que se lê? Condutor dos povos sarianos, indianos e persas. Numa outra vez pode ter descido num outro lugar e ter-se chamado Krishna. Mais tarde, na Palestina, reapareceu o mesmo avatar e chamou-se Jesus, e não acabou. Onde nascerá o futuro Messias? Na Rússia, na África, na China ou na América? Ou na Índia? Ou é mais alto o espírito da religiosidade? O Messias vem, Deus manifesta-se através do avatar, com o objetivo de fazer com que a natureza dos homens modele-se ao seu pensamento, à sua sensibilidade, à sua ação, ao seu ser, em linha com a natureza de Rama, Krishna ou Cristo. A sua precisa fidelidade, a finalidade, sim, é a de transfigurar os homens no divino. Desta forma, segundo um momento histórico, em conformidade às exigências evolutivas de um povo e de todo o mundo, cada Messias oferece o seu exemplo e se declara como a via e a porta. Eu acho que nós não tínhamos lido esta. Não, esta não. Talvez ficamos lá para cima. Nesta parte ainda não. Não. Então, o que é que está dizendo aqui? Pode encarnar-se No, agora. avevamo letto sul monteggio. Ecco. Deixa lá ver. Deus único, pode ver. Deus único, sim. Também quer dizer que o Deus é sempre o mesmo. Acho que tens carregado. Então é sempre o mesmo Deus que encarna-se. E a encarnação tem como uma finalidade específica. Salvar a humanidade. Desce e encarna-se numa personagem histórica. Então, já há uma personagem histórica. Então, há uma personagem histórica. E se para as condições, a necessidade, então encarna-se nesta personagem. Para fazer ali um arco, não é? Estava a fazer. Não trouxe o meu livro. Pode ler com ela. Também ajuda do Ian. Em português e italiano. Invece em português. Siamo qui. Então, Uma personalidade histórica. Personagem histórica.
Então temos uma personagem histórica, mas quando verão as condições, então nesta personagem há uma encarnação definitiva de Deus. Olá, doutor. Tudo bem? Pode sentar You're aqui. coming on. E aí gritante poder. Fantastic. Estamos página 12. Esse aqui. Então estamos falando dos avatares, ok? Então aqui alguém quer fazer um resumo? Do outro? Não, deste pedaço que nós Que lemos. Deus é o único que pode encarnar num momento histórico, a reencarnar numa pessoa que seja um marco histórico na altura e que haja as condições ideais para conseguir transmitir e despertar algo, não é? Sim, verdade. Porque aqui diz, pode-se encarnar numa personagem histórica, ele pode ter-se encarnado em Rama, por exemplo, um personagem, este Rama que foi um guerreiro, e criou um povo mesmo. Criou um povo e trouxe este povo da Europa do Norte até o Irã. E aí fundou uma religião, um império que durou por milhares de anos. Então, é uma personagem muito influente. E estabeleceu as bases de várias religiões. Todas, por exemplo, Abraham é como uma filiação da Rama. Okay? Então, condutor dos povos arianos. Ele foi o... E eu consigo ler. Okay. Indianos e persas. Sim, os indianos e os persas derivam deste Rama. De fato, há como se chama? Um poema, Ramayana, que é o poema que fala mesmo da história deste Rama, okay? Deste condutor. Numa outra vez, pode ter descido num outro lugar e ter se chamado Krishna. Então temos o mesmo avatar, o mesmo Deus Filho, que numa personagem histórica, num dado momento, encarna-se e manifesta-se como Krishna. E Krishna é aquele que é falado no Mahabharata, okay? E que ensina os princípios da yoga a Arjuna. Então temos que parece como a beira, o limiar, entre a raça preta e a raça branca. Porque Krishna quer dizer preto. E Arjuna quer dizer branco. Argento. Okay? Prata. Okay? Então temos a passagem de tradição entre a raça preta e a raça branca, quando fala-se de Krishna. Depois temos, na Palestina, reapareceu o mesmo avatar. Okay? Em Jesus Cristo. Não Krishna, mas Cristo. Então, num homem especial, que tinha houve uma preparação incrível para que este homem, naquela altura específica, nos primeiros anos da nossa era, pudesse encarnar o Verbo divino. Este não é mais um profeta, não é mais como pode ser um Buda, um profeta, um instrutor, um Confúcio, um criador de uma religião. É o mesmo Filho de Deus, como Krishna. Como pode ter sido Krishna? No sentido que estes avatares determinam ciclos cósmicos. Então, por exemplo, com Krishna, com a descida de Krishna, acaba uma era e começa uma nova era. A mesma coisa acontece com o Rama. Antes de Rama, nós não sabemos praticamente nada. Não é totalmente fora da história. Com a descida de Rama, há um ciclo que acaba com a destruição da Torre de Babel. Okay? Então, estamos falando de ciclos anteriores que para nós são tão longes que não são inutilizáveis. Okay?
essencialmente são inutilizáveis porque são de outros ciclos, outras manvantaras, dizem-se, de outros períodos. Mas quando falas em ciclo, vieram cá com uma finalidade, com um objetivo, Exatamente. com uma missão. Sim. Todos estes avatares encarnam-se com uma missão específica. E por um ciclo, por aquele ciclo, são eles a via e a porta, ok? E a vida deste ciclo, ok? Então, é como dizer um fulcro de uma libra, de uma balança, ok? Não há dois. Naquele ciclo há só um ponto que é o equilíbrio que permite de fazer tudo, ok? E, por exemplo, aqui ele diz mesmo qual é o objetivo. Ele diz: o Messias vem. Vem, Deus manifesta-se através do avatar com o objetivo de fazer com que a natureza dos homens modele-se ao seu pensamento, à sua sensibilidade, à sua ação, ao seu ser, em linha com a natureza de Rama, Krishna ou Cristo. A sua precisa finalidade é a de transfigurar os homens no divino. Desta forma, segundo o momento histórico, em conformidade às exigências evolutivas de um povo e de todo o mundo, cada Messias oferece o seu exemplo e se declara como a via e a porta. Ok. O que é que está dizendo aqui? Por que é importante ter um Messias e não é suficiente um profeta? Poderia ser... Pois, porque talvez essa coisa de modelar a natureza dos homens refere-se mesmo a uma descida que permite o modelo estar presente dentro dos homens. Tu acessar ao modelo de forma diferente. O profeta, pronto, fala por boca de Deus, mas não é ele como modelo a estar junto a ti. Mas não está aqui. Pois. Então ele deixando de ter um modelo ao lado. E assim pode esculpir, pode modelar-te. Sensibilidade diferente, mais pura, não é? Mas um profeta também poderá ter essa sensibilidade e conseguir. É verdade, o profeta também pode ter uma sensibilidade. Por ele e os outros. Pois. Não, porque é com o objetivo de permitir à natureza dos homens se modelar ao seu pensamento, à sua sensibilidade, à sua ação, ao seu ser. Quer dizer que este pensamento, sensibilidade, ação e ser divinos, tu só pode modelar-te se a divinidade está aqui. Assim E num que eu profeta pensei. não pode haver essa divinidade. Num profeta. Mas se ele tiver, ele tem com ele. Assim que eu percebi. Vamos, que vocês Não, que por acham? ele sim. E os Não outros? consegue, mas não conseguirá transmitir e fazer com que os outros se modelem. Mas eu acho que é um transmitir que é uma ação, não é? Vocês que acham? Isso vem com aquilo que falámos atrás, Uhum. da via e da linha. Pois. Da via da linha, exatamente. Uma é a via e outra é a linha. Também isto poderia ser associado. Mas também os profetas eram também esotéricos. Sim. Mas não é Mas, bom. Antes nós discutimos que há uma linha popular, ok, uma via esotérica. E há uma diferença entre uma linha e algo de transmitido, não, vamos dizer, que guia, ok, uma linha. No enquanto uma via é algo que tu escolhe de fazer, ok? Isto foi o que nós falamos. O que eu acho é que um profeta fala por conta de uma outra pessoa, ok? Então, um profeta é receptivo e fala por conta de Deus. E não pode ter seguidores. Sim, Não pode ter seguidores e pode direcionar os outros pelas vias de Deus, ok? Porque ele é receptivo, ok? Então, sintoniza com a mente de Deus e é como uma guia, ok? Para dizer aos povos ou às pessoas onde devem ir para ir até Deus. Neste caso, é Deus mesmo, ok? É sempre. Ele fala por conta seu. E quando pedem para Jesus Cristo
com qual autoridade tu falas, ele diz, antes do que Abraão fosse, eu sou. Ou seja, sou eu com a minha autoridade que digo isto, porque sou eu, Deus. Então, muito diferente. Ok? E Krishna mesmo diz a mesma coisa. Quando Arjuna pede para ele, diz, mas como... Ele diz, olha, o sol com o esplendor que está no sol é o meu esplendor. Eu ensinei ao sol a arte da transmutação. E o sol depois ensinou aos reis. E os reis santos ensinaram a todos os outros, mas todos perderam a chave desta transmutação. Então eu encarnei novamente para transmiti-la e explicá-la até hoje. Diz. É muito... Explica em 2, 3 frases toda a doutrina do Avatar. Então, qual é a diferença? Que é como se nós tivéssemos um menino, uma criança. Okay? Uma criança há algo a aprender. Okay? Se tu, por exemplo, um exercício. Okay? Um exercício de matemática. Okay? Uma criança, se há a maestra, como se diz? Professora. A professora perto dele que sugere o que fazer, ok? O menino consegue fazer o exercício, mas não é ele que absorviu mesmo a sabedoria da professora. Ele consegue fazer, mas não tem toda a sabedoria da professora, porque ele não consegue fazer sozinho. Ok? Ainda. Mas há uma altura, exatamente, mas há uma altura em que a sabedoria encarna-se, vamos dizer, no menino, na criança. E esta criança começa a fazer sozinho tudo. Então temos os profetas, que são receptivos às indicações do professor, vamos dizer, de Deus, que indica qual é a estrada. Mas uma outra coisa diferente é quando a sabedoria mesma encarna-se num homem ou numa mulher. Então, neste caso, a situação é diferente. Pela humanidade muda totalmente a situação, porque tu tens, se esta força espiritual realizou-se num corpo humano, ou seja, se algo foi realizado por um homem, pode se estender por outros homens. Esta é a lei fundamental. Se alguém realizou algo, é possível que outros também realizem. Se ninguém realizou, não é possível estender esta conquista. Então, o que acontece é que se Deus encarna-se num homem, como Jesus Cristo, então todos conformando-se a esta encarnação. A referência é muito maior e mais impacto do que a outra, não é? Sim, os homens podem se modelar. Eles é algo que aconteceu num corpo humano. Mais real, na vitalidade. Se isto não acontece, não for realizado, não é possível. Algo, uma via, para ser verdadeira, deve ser realizada de alguém. Se é só teórica, é falsa. Há muitas hipóteses. Literatura. Ok? Muita literatura. Fala-se muito, mas não se sabe exatamente, ao certo. mas o que é que é realizado? Onde está? Exatamente. Então, uma via verdadeira, para ser feita, deve ser realizada de alguém. E o que acontece é que, se for realizada de alguém, então os outros, modelando-se a este alguém, podem realizar a mesma condição. Por isto ele diz, modela-se ao seu pensamento, corpo mental, a sua sensibilidade emocional e alma, a sua ação, corpo etérico e físico, ao seu ser, o seu eu, a sua individualidade verdadeira, em linha com a natureza ou seja, segundo a linha de Rama, Krishna ou Cristo. Ou seja, uma linha precisa, ok? Os outros, que ele fala antes, que são Buda, Confúcio, Zaratustra, são instrutores. Mas, e são
depois iremos ver almas que encarnam-se uma última vez com características especiais, mas são personagens históricos, homens, que não são avatar, mas que podem ser relacionados com a preparação para a vinda do avatar. Por exemplo, fala-se da Zaratustra, que preparou a vinda do avatar, por exemplo. E Buda também, de Jesus Cristo, eles foram implicados na descida, no processo, na descida de Cristo. Excuse me, as half a woman, may I ask, why are all the avatars men or masculine? Esta é uma boa pergunta. No, excuse me, que agora aqui. Em primeiro lugar, precisamos dizer que nós não sabemos. Ok? Nós sabemos Rama, Krishna ou Eu Krishna. acho que não se dispersa com filhos. Antes Normalmente não a mulher sabia. dá origem aos filhos e tem mais coisas para pensar. O homem não. Mas esta está. Uma coisa. Mas Mas as mulheres sempre contribuíram nesse Sim, sentido, sim, porque sim, sim. precisa também de um corpo. precisamos Se calhar dizer tem mais algumas tarefas para coisas. pensar. Mas houve uma sei altura que lá. as mulheres eram a nível superior aos homens. Havia Sim. Exatamente. Isso é o verdade. facto de darem à luz é uma Valia. mais-valia, não é? Mas Precisamos dizer que há períodos Mas às vezes poderia diferentes. se distrair com coisas. Também Tommaso Providence fala de uma avatar mulher. Ok? Ah, é? Sim, uma avatar mulher que No, deve ir Sim. ainda chegará. Ou seja, ainda é por isto também que a arqueosofia é focada também nisto, sim, no feminino, tudo. A diferença de todas as outras linhas esotéricas, porque tem bem claro o fato que deve preparar a estrada a um avatar feminino, que será a encarnação do Espírito Santo. Ele é uma profecia. Nós não sabemos como são as coisas. É uma profecia que fez Tommaso Palamides, não neste caderno, talvez sim, não me No lembro. caderno da mulher. Da mulher e no caderno sobre o Santo Graal. Então há uma profecia, ok? Então, ótimo. Mas além disso, também pode ter sido que antes, nós não sabemos, por exemplo, antes de Rama fala-se que havia uma hierarquia sacerdotal feminina antes de Rama. Então, mas a realidade é que há muitas linhas que discriminam a mulher. A mulher não entra, exatamente. nem é considerada. Até, na verdade, nós agora não estamos estudando, mas na verdade, exatamente. Na verdade, aqui ele pôs como segundo caderno, a iniciação para a mulher é o adeptado feminino. Sim. Por acaso isso tem. O nome mesmo, adeptado feminino, é revolucionário porque até o adeptado é o máximo grau possível Adaptado ao máximo grau da iniciação. Máximo grau possível, ou seja, em todas as ordens iniciáticas antecedentes, em todas as linhas esotéricas. Há também naquelas onde as mulheres eram consideradas iguais espiritualmente aos homens, mas o acesso à iniciação não era igual. Havia sempre uma iniciação feminina e uma iniciação masculina, e a iniciação feminina parava antes do adeptado. O adeptado feminino, ninguém nunca ouviu falar. Ou seja, na concepção, no conceito da religião e das linhas esotéricas, a mulher podia ser no máximo segunda. Okay? Não que nela estava tudo como se fosse o centro desta. Isto é totalmente revolucionário. Okay? E é feito porque mesmo no caderno, ou no segundo caderno, sobre a iniciação pela mulher, o adeptado feminino, ele fala mesmo de uma preparação para a descida deste avatar feminino e, portanto, de uma missão de todas as mulheres também. Uma missão de preparar esta estrada.
Quem é que fez a profecia? Foi mesmo... Tommaso Palamide, mas Tommaso Palamide cita também Jesus Cristo. Porque há alguns passos dos evangelhos onde Jesus Cristo diz: quando se eu não ir embora, não posso enviar um outro como mim. Então, um outro como mim será o Consolador, o Paracleto. É o Espírito, uma encarnação do Espírito Santo. Então, isto foi sempre interpretado em diferentes jeitos. Alguns, por exemplo, Gioacchino da Fiore, alguns santos interpretaram neste sentido, ou seja, de uma era futura do Espírito Santo. Mas ninguém que eu saiba chegou a pensar antes a formular explicitamente antes de Tommaso Palamide a possibilidade de uma encarnação de um avatar feminino. Embora algumas tradições falavam de uma era futura do Espírito Santo. O Espírito Santo é a mãe de Deus, ou seja, Deus Pai, Mãe e Filho. Mas, por razões que estão também explicadas no segundo caderno, como dizemos, todo o aspecto feminino foi tirado da Igreja Católica. Essencialmente sim. Eles também não podem fazer os sacerdotes, nem celebrar a missa. Então, por que não? Mas não era assim no começo. Se vai à origem do cristianismo, não era assim nos primeiros tempos. É algo que aconteceu a seguir. Sim, porque, por exemplo, no segundo caderno ele fala do fato que Jesus Cristo, numa altura onde as mulheres não eram consideradas. Hoje, para nós estamos numa sociedade que foi igualitária. Mas algumas culturas, quase todas as culturas. Mas pelo menos há a concepção. Mas pelo menos há a concepção que seja isto, ok? Enquanto mas se já nós pensamos 100 anos atrás, mas se pensamos 100 anos atrás, 200 anos atrás, mas se nós pensamos 2000 anos atrás, e Jesus Cristo todavia revelou muitos dos aspectos mais íntimos, mais profundos da religião, da espiritualidade à mulher e não aos homens. Tal que os apóstolos ficaram também gelosos. Porque há também alguns ciumentos. Sim, porque eles, numa altura, no Samaritano, no Evangelho de São João, eles dizem: mas por que ele fala com uma mulher destas coisas? Eles estavam também um pouco zangados. No enquanto, então, foi a iniciativa de Jesus Cristo a igualdade entre os homens e as mulheres. E também Jesus Cristo deu uma missão especial à mulher, que foi exatamente o que ele fala na Samaritana. Ou seja, no Evangelho de São João, a unidade dos cultos. Ou seja, esta revelação do Deus pessoal, da possibilidade... precisaríamos estudar também isto, ok? Então, todas as mulheres, como os homens tiveram outras missões para desenvolver também, agora é o momento onde esta era que está começando. Então é por isto que também é nesta direção que a igreja esotérica deve começar a se mover,
comienza-se a moverse. Okay? Perché è necessario creare un ambiente ecologico adeguato para que possa manifestar-se não só uma mulher, não só uma profetessa, não só uma adepta, mas mesmo Deus Mãe, Deus no seu aspetto femminino, o Espírito Santo, numa mulher. Que será também de sabedoria, porque quando Jesus Cristo diz, faz esta profecia, diz: o Espírito Santo vos explicará tudo. Ok? Ou seja, vocês, como dizer, vocês não estão a compreender nada. Sim, porque diz: vocês irão compreender. Que é um jeito muito gentil de dizer: vocês não compreendem. Pois, claro. Não percebem nada, mas vocês irão perceber mais em frente. Um dia. Mas ele põe em relação a esta compreensão, seja, porque a mulher é a única que pode, como dizer, conceber a sabedoria. Okay. Sim, mesmo no sentido de... Sim, de não conceber... Concessão quer dizer concessão mental e maternal, efetivamente. Tem um poder gerador, que é aquele poder que mesmo é o único que pode fazer os filhos de Deus. Okay? Então, há vários mistérios que estão relacionados com isto. Okay. Vários mistérios, não só um. Okay. Há vários... Excuse me, just a question. The Avatar, the next Avatar. Why does the Avatar need to return again to India when he's already been there 2 times? No, perché qui, oppure in India, scusi, dove è più alto lo spirito di religiosità. Ele diz aqui: onde nascerá o futuro Messias? É porque se calhar já teve em tempos antes também já essa influência e pode voltar novamente porque está mais apurado se calhar a religião. Na Rússia, na África, na China, na América. Ok. Ou na Índia, onde é mais alto o espírito de religiosidade. Primeiro lugar, é verdade que aqui põe um acento sobre a Índia, ok? Mas, em primeiro lugar, ele não diz onde, ok? Não sabemos. Porque também há muitas coisas que não dá para saber. Mas o que ele subentende aqui, onde é mais alto o espírito de religiosidade. Ou seja, quer dizer que é necessário um ambiente propício para esta encarnação. Ou seja, o que aconteceu quando encarnou-se na Palestina é porque os hebreus conseguiram criar um ambiente propício, foram o único povo capaz de criar este ambiente e de manter uma linha ininterrotta de profetas que conseguiram preparar este ambiente messiânico. Ou seja, é necessário um povo que seja capaz de criar as condições, porque não pode vamos supor que o Espírito Santo encarna-se agora, ok? Com que é que fala? E do que é que fala? Da pizza, de ir a... Tem que ser num sítio onde ninguém sabe nada. Entender. Estamos numa situação onde ninguém espera por o avatar feminino. Vamos ali ao McDonald's. Vamos ao McDonald's. Então, a ação possível. No enquanto, quando encarnou-se, por exemplo, na Palestina, havia tudo, o povo todo estava esperando. No enquanto, por exemplo, também a samaritana diz: estamos esperando o Messias. E ele diz: sou eu. Sim. Então, porque já
o ambiente era propício, todos sabiam já há séculos que devia nascer aí, naqueles lugares, e estavam pensando onde é que ele ia nascer, se nascer na Galileia, se nascer aqui, se nascer aí. Então, era algo, todo estava propício. Assim que ele depois, efetivamente, conseguiu mudar os destinos, não só de uma população, mas do mundo todo. Ok? E é esperar também, tipo, estar alerta e preparar-se, tipo, algo também de prático. Nesta situação, nós temos de um ponto de vista tecnológico, estamos muito em frente, muito avançados. Mas de um ponto de vista de sabedoria efetiva, somos como na Idade Média. Talvez menor. Somos umas crianças. Sim, porque ninguém tem nem os rudimentos de nada. Então é necessário, para que possa tornar-se útil esta encarnação, é necessária uma preparação. É por isto que Tomás Romidesi fundou a Arqueosófica. É um dos objetivos da Ordem Iniciática Lotto Cruz. Exatamente isto, ele fala aqui de preparar a estrada ao Senhor que deve voltar. É isto, ajudar a preparar, ajudar os outros, a humanidade, servir Deus a humanidade, ou seja, ajudar esta preparação, difundir e preparar a estrada. Porque senão não... De fato, isto chama-se a encarnação divina e a cooperação dos iniciados. Ou seja, para que aconteça esta encarnação é necessário... Posso fechar só um bocadinho ali? Sì, poverino, scusi. É necessário uma cooperação. Si accende se vuoi, se è freddo. Não, Accendiamo un po'. eu estava a sentir um bocadinho aqui nas Ok, costas, então... ok. Scusi. Ok. A cooperação dos iniciados é necessária porque sem isto não... Diz, em conformidade às exigências evolutivas de um povo de todo o mundo, então, de um povo e de todo o mundo, porque os Messias agem seja pelos poucos, seja por todos. Por exemplo, Jesus Cristo sacrificou-se por 12 e por o mundo todo. Ou seja, havia alguém que devia fazer algumas tarefas. Okay? Então, sacrificou-se por estes. Depois, mas sacrificou-se também pelos 12 quando fez a última ceia. Okay? E disse aos apóstolos, eu estarei com vocês até a fim do mundo. Okay? Mas depois sacrificou-se também para toda a humanidade toda, quando foi na cruz. Então, as exigências evolutivas de um povo e de todo o mundo. Cada Messias oferece o seu exemplo. Ou seja, realiza. Por exemplo, Jesus Cristo não é lembrado por as teorias filosóficas que desenvolveu. Com certeza ele terá, não sei o que filosofia essência ele poderia ter, mas não é lembrado por isto. Os evangelhos só lembram o que é que ele fez. Porque o objetivo e a importância do Messias é realizar a sabedoria no mundo. Então, todos os atos que ele faz são um exemplo, ou seja, uma realização desta sabedoria que é abstrata e que muda, e sintonizando e reproduzindo estes atos, tu podes realizar ele mesmo. Ok? Este é o ponto fundamental. Porque ele oferece o seu exemplo e declara-se como a via e a porta. Perché è interessante il verbo offre. Only offers. Lui ha detto mai, non fai quello. Solo una volta ha detto, do not sin again. To the blind man. Sì. Don't sin again. Cristo never said the negative.
Never. Not like Mosaic. Uh-huh. Thou shalt not. Here, Sim, do porque, this. sim, porque dos ensinamentos fundamentais, ok, é que a luz e o fumo provêm da mesma chama. Ok? Então, uma ação, uma chama, pode produzir luz ou fumo. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele diz, por exemplo, não é aquele que entra, quando eles diziam, os fariseus diziam, mas por que tu come carne? Ele diz, não é aquele que entra na boca do homem, mas aquele que sai, que pode comprometer. Então, a sabedoria... ok? Então, não é a mesma ação, pode ser de salvação ou de danação. A mesma ação. Por exemplo, os templários matavam as pessoas porque estavam em guerra, combatiam e matavam as pessoas. Mas alguns eram santos, outros eram danados, assassinos. E aqueles que eles matavam eram uma cavalaria que tinha as mesmas regras e que faziam a mesma ascese do que os templários. Ok? E de fato respeitavam-se mais do que todos os outros. E aconteceu muitas vezes que um templário salvou um árabe e um árabe salvou um templário. Por exemplo, o Saladino retirou-se em várias situações, porque estavam fazendo o mesmo ato pode produzir uma salvação ou uma destruição. O que ele faz é realizar a via. Porque se ele realiza um ato produzindo uma salvação, então este ato torna-se uma via. E de uma forma ou de uma outra, se nós seguimos isto, todos nós estamos percorrendo uma via, mas também realizando uma via. Porque a nossa vida toda é uma via. Se nós chegarmos no centro, toda a nossa vida torna-se uma via. E os outros podem seguir esta via, pode ser de ajuda aos outros. Se nós não chegarmos, então não é uma via, ok? É uma via falsa, neste caso. Mas o objetivo da vida é este, de realizar, e pode fazer qualquer coisa. Não há a tua vida, a tua via é a tua via. Ninguém diz-te o que fazer, como fazer, porque pode ser em qualquer situação, qualquer condição social, qualquer pobre, rico, inteligente, estúpido, não sei. Não, porque fazendo depois torna-se inteligente. Mas por exemplo, Milarepa era um mago preto. Sì, Milarepa, dai. que mudou, mas originariamente era um mago preto. Então, mesmo todos e conseguiu a iluminação meditando sobre o... Como se diz o cadáver? Sobre um cadáver. Sobre um morto. Conseguiu iluminação? Sobre o cadáver da mãe. Então, se ele conseguiu... Todos... Ou, por exemplo, Milarepa. Sì, Tommaso Providence fala dele no Técnicas de Despertar Inicial. Mas também, por exemplo, em todas as situações, solteiros, casados, 10.000 filhos, 0, pobre até ricos, todos, em qualquer situação. Com, por exemplo, São Bernardo
de Claraballe. Ele, quando entrou na ordem cistercense, eram 13 pessoas. 13 pessoas, ele compreso. Então, poucos. Quando ele morreu, eram 300 templos. 300 templos. Então, para gerir 300 templos, podem imaginar a cabeça dele, mas ele conseguia ser santo igualmente. Ele tinha um método que funcionava. Então, não há nada que possa impedir de ser santo. Por exemplo, Dismas, o ladrão, num segundo, na cruz, tornou-se santo. Então, Mas porque ele arrependeu-se verdadeiramente. Sim. Foi Ou também... reconheceu. Sim. Reconheceu-se. Porque não é uma questão de tempo, não é que deve pagar, timbrar, ou como se diz? Carimbar, ou não sei, deve, mas não é que deve chegar à reforma, ou não sei o quê. Não há um tempo, tudo pode ser feito num segundo. Dismas fez tudo em um segundo. Há arqueógrafos que conseguiram alcançar a pedra num ano só. Então, por exemplo, Giacomo Ionvalli faz, ele num ano conseguiu tudo, realizar tudo. E tinha quantos anos? Não, 60. Mais do que 60 anos. Então, Quem é? Giacomo Ionvalli. Não conheço. Não conhece porque é dos anos 83. 83. Já Sim. não estão vivos. Não, porque tinha 60 anos. 83. Mas Deviam ter 90 agora. sim. Não. Mas não é uma questão de tempo. Não é uma questão de condição social. Não, porque ele foi milionário. Ele foi milionário. Ele era... veramente milionário. No? Sì. No. Ele era un imprenditore di petrolio. Faceva le piattaforme petrolifere e costruiva lui. Il marito della nonna. Então, ele construía Plataformas. as plataformas de petróleo. Então, na condição social Non tenia problema. totalmente não é dependente da condição social. Ele é rico, Buda tinha uma chota, não sei nem sequer uma... Então, não é uma questão social. Realmente, qualquer situação, ele tinha... Uma capacidade de entender. Sim. E vontade de realizar. Sim. Porque ele, por exemplo, eu não sei muito, mas, por exemplo, uma coisa Sim, que ele, por exemplo, quando fazia meditação, dizia que não se ia levantar se não teria compreendido alguma coisa nova. Não se iria levantar-se. Se não Só compreendi... depois de ter compreendido algo novo. Era Então persistente, levava quanto tempo a meditar? Quanto for preciso. Talvez com essa intenção pouco. Mas Porque, era a tipo, vontade, eu a não me persistência, levanto né? se não compreender algo novo. Talvez essa vontade depois pode acelerar o processo. Foi. É vontade. E a intenção. A A intenção é fundamental. Sem intenção. Pois, claro. Então, não é algo de... Não há limitações de alguma tipo. Mas o ponto fundamental é que o Messias declara-se o exemplo. Porque se não houvesse um Messias que teria que fa a via, okay, ninguém pode realizar. Até porque, como aqui diz, trata-se de transfigurar
os homens no divino. Então tu, como homem, uma natureza humana, tu não pode tornar uma natureza humana perfeita, mas não divina. Precisa do divino descer para tu ser transfigurado. Um profeta, que mesmo fala por boca de Deus, mas a sua natureza não é divina. Não é divina. Então precisa o carro descer para ele ser raptado. Portanto, é sempre Deus que desce e te transfigura a ti. Também há profetas que eram pessoas aparentemente normais. Assim. Sim. Ou seja, a Bíblia fala de profetas que também não eruditos, mas tinham estes sensos espirituais, estes sentidos espirituais capazes de sintonizar com o divino. Okay? No enquanto, aqui... Mas a realização é o ponto crucial desta coisa. Ou seja, ele é aqui, vem, descende para realizar. Até não ser realizado tudo o que é só teórico. E há muitos livros que falam de muitas coisas que nunca existiram. Coisas longes, interessantes, que poderia ser assim, que poderia ser... mas que nunca foram realizadas. Esta é uma armadilha muito... É por isto que também, porque é uma armadilha verdadeira, que a armadilha de ter a ideia, mas não ter realizado. É por isto que, por exemplo, na arqueosofia, Tomás Parmenides está focado na realização, mais do que das noções. Então, do ponto de vista de noções, isto será depois. Ou seja, uma vez que nós seremos santos, depois poderemos estudar. Ok. Não há... Poderemos discutir sobre todo o que... Antes do que isto é necessário tornar-se santos. Senão é um problema. Anche perché se non si deve discutere. Sim, mas não levam a nenhuma parte. São Francisco, por exemplo, quando foi dos árabes, ele foi reconhecido como santo também dos árabes. O Saladino escreveu uma carta para ele dizendo que entre as linhas compreende-se que ele diz: ok, eu estou aqui nesta situação, mas se não fosse nesta situação eu gostava de... Então, Ok. vamos em frente. Deus encarna-se num corpo humano pelo amor para com as suas criaturas, e as almas que descem com os Avatara para este mundo, entre nós, são almas que se encarnam pela última vez, são almas libertadas pela eternidade ou que retornam por compaixão. Quando os Messias partem, é preciso continuar o seu trabalho, guiados por eles, inspirados, penetrados pela força que enviam em sua substituição. Jesus mandou o Espírito Santo, vivificador, ou seja, Deus em ação com o princípio criativo, diante de Deus como ser absoluto. Ok. Então, o que é que diz... o que é que estou dizendo aqui? Ora... A encarnação é um ato de amor. E isto acho que é importante. Se encarna pelo último. Deus encarna-se num corpo humano pelo amor, para com as suas criaturas. E as almas que deixam com os Avatara? Que são estas almas que deixam com? Eu acho... Não acho nada, mas assim, penso que são... A Inês está a pensar. São almas que já atingiram a perfeição, que já não necessitavam voltar, mas que retornam para ajudar outros que precisam de ajudar, de ajuda. Sim, porque diz, são almas que encarnam-se pela última vez. Então,
Então não são tão discípulos, ok? No sentido que não são aqui para aprender alguma coisa. E parecem mais algo de um mestre. Ok? E neste caso, não são, essencialmente, não são outras, não é que são fora do, são envolvidos diretamente na nascida do Avatar. Okay? Então, não é que somos, nós somos discípulos, no sentido que aprendemos a sabedoria. Okay? Estamos em contínua aprendizagem porque, terminando aqui a nossa existência, supostamente não é, iremos tomar para continuar até conseguirmos aprender. Até chegar de não ter nada mais do que aprender. Ou seja, ter realizado tudo. Okay? Isto um dia acontecerá. Okay? Não é uma evolução que continua sem fim. Há uma altura onde tu efetivamente realiza tudo o que podes realizar nesta situação, nesta condição. Okay? Há também outros ciclos, outras coisas, mas isto é como se fosse a humanidade, é como se fosse uma escola. Okay? Quando nós aprendermos todas as aulas desta escola, o exame, e passamos o exame, então acaba com esta evolução e começa uma outra evolução em planos espirituais mais avançados. Neste caso, nós não encarnaremos mais. Porque cada um tem como uma missão de realizar algo, ok? E quando ele tem realizado algo, por exemplo, quando Buda realizou a sua iluminação, ok? Não tinha uma outra razão para se encarnar, porque já realizou a sua missão. Dizem que ele já tinha reencarnado umas 2000. Nós já taca um livro assim, só das vidas passadas do Buda. Okay. Está cheio de... não sei quantas são verdadeiras. Mas ele fala de vidas. Mas, independentemente das vidas anteriores, há uma vida onde ele realizou. Porque, independentemente do passado, se tu estás aqui agora, quer dizer que independentemente de onde tu foste antes, quer dizer que tu és nas condições melhores para realizar e podes realizar tudo agora e aproveitar, porque depois não sabemos o que vai acontecer. Okay? Então há numa existência não sabemos, mas que leva a um ponto específico na existência das almas, onde eles podem fazer, okay? Realizar. Por exemplo, no caso do Buda. Okay? Ele realizou. Uma vez que ele realizou tudo, não tinha uma razão para... Por quê? Para realizar novamente a mesma coisa? Não. E, de fato, ele tornou-se um bodhisattva, chama-se. Ou seja, que não precisava mais de encarnar-se. Ele continuou, porque o seu trabalho não precisava mais de um corpo físico. Porque no corpo físico ele já realizou tudo o que devia realizar. Então a sua ação continuava a agir para ajudar, mas num plano superior. Ok? E de fato continua, é tudo. A não ser que, em alguns casos, estas almas libertadas pela eternidade podem retornar por compaixão. Então não são propriamente anjos, são mesmo almas que evoluíram ao mais até o último. Mas a verdade é que nestas almas pode se manifestar um anjo. Porque o mundo espiritual é imenso. Não sabemos. Por exemplo, João Batista diz-se que era um anjo. Bom, esses anjos, com certeza, um anjo não é uma pessoa que, não sei, que não tem um impacto. Um anjo,
a encarnação do anjo não é algo de comum ou de não sei o quê, ok? Porque os anjos não possuem um corpo físico, nem um corpo energético, ok? Delimitado. Mas em algumas situações fala-se de uma encarnação angélica, ok? Por exemplo, para preparar a encarnação de Jesus Cristo. Então, o mundo espiritual é imenso. Mas o que nós sabemos é que há almas que deixam com os avatares. Com os avatares. Avatar é o singular, avatar é o plural. Okay? Estas almas não são comuns, ou seja... São meio perfetti. São perfetti, sim. Scegli loro. They choose to come back. Yes. It's not that they're told by God, you go, no, excuse me, they choose. Yeah, but, sim, mas devemos pensar que estes não são como nós, e nós somos presos numa evolução da humanidade. Estes não. Okay? Então, eles sabem o que fazer, eles se encarnam se têm uma missão específica, não é... Ok. Não, sim, porque há muitas coisas, é muito complicado. A encarnação, por exemplo, se a encarnação do anjo é tão rara, é tão complicada, ok? Ou seja, a possibilidade de um anjo de encarnar-se mesmo num corpo físico. Podem imaginar que quer dizer a encarnação do Verbo, que é o Criador de todos os anjos dos universos. Então, não é... É algo que precisa de milhares de anos de trabalho. É a mesma coisa quando nós dissemos da encarnação do Espírito Santo. Precisa de uma preparação de milhares de anos, pelo menos séculos. Okay? Mas vamos em frente. Quando os Messias partem, é preciso continuar o seu trabalho. Porque, por exemplo, Jesus Cristo morreu. Okay? Mas os homens e as mulheres no dia a seguir eram os mesmos. Não é que eram todos iluminados. Não é que eram santos todos. Não, os mesmos no dia a seguir eram os mesmos. Ok? Porque há uma realização, mas depois deve se estender para todos. Ok? E portanto, ainda o cristianismo não é que chegou no topo. Porque de Cristos não é que vemos muitos Cristos aqui. Ainda Jesus Cristo ainda estamos longe de realizar, ok? Então é preciso é preciso proceder na linha que eles indicaram. E diz, continuar o seu trabalho guiados por eles, ou seja, eles enviam ou permitem instruções, enviam instruções, okay? Inspirados, penetrados pela força que enviam em sua substituição, ou seja, quando morrem, eles enviam uma força em substituição, porque senão nós não poderíamos fazer nada. Por exemplo, quando Cristo morreu, ninguém tinha, não havia uma doutrina de Cristo, não havia uma doutrina trinitária, ninguém sabia nada, não havia os evangelhos. Então não é que ele escreveu alguma coisa, nada. Okay? Não havia nada de nada. Então, temos 12 pescadores, não sei, publicanos, agrônomos, talvez mais, talvez seja simbólico, mas como é que estes podem mudar o mundo? Portanto, ele envia uma força especial que dá a capacidade, embora não reconhecida, de mudar, de
operar uma transformação na Terra, assim que depois de 2000 anos temos 1.000 milhões, 2.000 milhões de cristãos. Eram só 12 pessoas, mas na verdade a maioria foi embora quando ele morreu, ficou simplesmente São João com Maria. As mulheres. Só isto. Então é esta força que vem em sua substituição que é crucial para poder construir algo efetivo. Okay. Jesus mandou o Espírito Santo, vivificador, ou seja, Deus em ação como princípio criativo, diante de Deus como ser absoluto. Então envia uma dinâmica que permite de criar e de construir. Por isto é tão importante a dinâmica nas coisas. Criar dinamismo, para sintonizar com este princípio criador. Okay. Vamos. Quem trabalha para o Messias, suportado e inspirado pela compresença do Espírito Santo, deve ser ardente, corajoso, porque a sua eclésia e a ordem iniciática, carecidas de fervor, são abandonadas pelo Espírito. O extinguir-se das grandes religiões foi devido ao retiro do Espírito Santo, por causa da tepidez e aridez do coração dos seus infiéis, demasiado pouco fiéis. No Apocalipse de João 3, 14, 22, há advertências precisas ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Escreve: assim porque sois tépido, ou seja, nem quente nem frio, estou para vomitar-te da minha boca. Quem tem ouvido que ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Diz-me só uma coisa, tu disseste por causa da tepidez e aridez do coração dos seus infiéis. Dos seus fiéis. Não é que podiam já demasiado pouco fiéis. Poucos fiéis, sim. Pouco fiéis. Poucos fiéis. Continua? Aqui dá também aqui como... diz aqui. Sim, vai. Sim, não, porque dá uma indicação de, ok, sou regido, não me lembro como é que se diz, é inspirado pela compresença do Espírito, deve ser, a qualidade de ser ardente e corajosos é uma qualidade que tem que estar como sempre conosco para conseguir levar à frente esse trabalho. Então, para trabalhar pelo Messias, tem que ter essas características. Sim. Que também deve ser característica que vão chamar a ação do Espírito Santo, até pela mesma coisa que disse Daniel agora, essa dinâmica, essa ação que vai se espelhar através desse ser ardente, e corajosos, porque o coragem permite ultrapassar os medos que te impedem de agir e de fazer as coisas. É só uma questão de... Diz, a ordem iniciática carecidas de fervor são abandonadas pelo Espírito. O extinguir-se das grandes religiões foi devido ao retiro do Espírito Santo, por causa da tepidez e aridez do coração dos seus fiéis. Ou seja, quer dizer que o seu não extinguir é devido ao Espírito Santo, ou seja, esta dinâmica. Porque, por exemplo, há muitos... não é uma doutrina. A doutrina ou uma... é uma força que dá-te autoridade. Que não se vê, mas age. Age de qualquer forma. Também, se não... Por exemplo, Moisés não era o mais eloquente dos hebreus. Não, também ele não falava, não, ou seja, não, na Bíblia ele diz, mas como eu não sei falar, e Deus diz, ok, mas tem um irmão, Arão, ele pode falar ele. Okay. Ou seja, não é por razões de... mas é a presença. Okay. Então...
Uma pausa? Sì, sì, depois das 6 horas temos a Lucesa. São as 5. Então, daqui a 2 semanas vamos estudar novamente, vamos continuar. Okay? Este não, e também o caderno 2, acho que seja útil. Sim. Talvez isto sobre a iniciação da mulher, não acho que seja. E esse está traduzido? Sim, sim. Temos no carro. Se quiseres. Sim. Posso ligar depois. Quando estamos lá para fazer meditação. Na loja. Ok.